Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 23. Esta leitura é parte da perícope indicada para a 20ª semana do tempo comum, ano litúrgico A. E eis que um homem aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me interrogas acerca do bom? O único é aquele que é bom. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quais? Disse ele. Jesus respondeu: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Enfim, amarás teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso eu observei. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai e vende o que possuis, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir tais palavras, o jovem retirou-se triste, pois tinha muitos bens. E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade eu vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Palavra da salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, este é o sermão do verdadeiro amor, aceito por Deus para a salvação. E Jesus o dirigiu a um jovem rico para que alcançasse o reino dos céus, primeiro amando seu irmão, como a si mesmo, e assim estaria seguindo a Deus. Jesus viveu na Palestina, Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo, onde havia os essênios, comunidade religiosa, de monges admitidos a servirem a Deus, mediante o despojamento total de bens, como regra para admissão naquela ordem religiosa. O jovem possuía muitos bens e tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. Impedido por uma regra rígida para servir a Deus, procurou Jesus, acreditando que, sendo ele o Messias, teria outra doutrina mais elevada, que conciliasse o uso dos bens materiais e o serviço para o reino dos céus, portanto diferente daquela pregada exigida pela comunidade dos essênios. Alegrou-se com a resposta e afirmou orgulhosamente que isso ele já fazia, acreditando que receberia aprovação imediata para o serviço divino. Jesus, como profeta, enxergou bondade no coração daquele jovem, porém observou na resposta uma ponta de orgulho frente a outras pessoas desprovidas de recursos. Foi então que sugeriu ao jovem uma prova de humildade para vender seus bens e os entregasse aos pobres. Jesus, percebendo a tristeza do jovem que era apegado a seus bens e havia demonstrado sua imperfeição humana, comentou com seus discípulos que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entretanto, os advertiu que não havia condenação naquele jovem, simplesmente por ser rico. Apenas o havia advertido a purificar seu coração, se utilizando de seus bens em benefício do próximo para não ficar exposto ao pecado do orgulho. Em verdade, minhas irmãs e meus irmãos, Deus não condena a riqueza material quando bem utilizada, que é o caso de muitos ricos, humildes, que servem o próximo com seus bens materiais, sem estarem vinculados a regras rígidas de uma comunidade religiosa. E, mesmo assim, alcançam o caminho da salvação, quando, com a pureza de seus corações, doam parte de seus bens para socorrer vítimas de desastres naturais. Pessoas necessitadas por organismos sociais também são amparadas por esses ricos. Antes, Deus recomenda a partilha de parte dos nossos bens com os necessitados, numa verdadeira demonstração de atitude de amor ao próximo, como a nós mesmos, conforme ensinamentos em Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, onde Zaqueu, o publicano, chefe e coletor dos impostos, prometeu a Jesus partilhar metade de seus bens com os pobres e restituir em quádruplo a quem ele prejudicou. Assim, convido
a todas e a todas de fé da comunidade eclesial de base para refletir sobre os perigos que as riquezas materiais podem trazer ao nosso coração, em decorrência do exagero apego aos bens que podem nos levar ao sentimento de orgulho. Convido-os também a refletir que as riquezas bem administradas por seus possuidores não é condenada por Deus, eis que devem contribuir para elevar nosso sentimento de amor ao próximo, com a partilha de nossos bens, colocando parte deles à disposição dos necessitados, gesto que nos faz alcançar a graça de Deus e obter a chave para a abertura do reino dos céus, conforme nos ensina Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 23, onde afasta a regra rígida que era utilizada pela comunidade dos essênios, quanto à exigência da venda da totalidade dos bens para uma pessoa servir a Deus. Uma boa semana a todos, paz e bem.